E aí pessoal, tudo bom com vocês? Fernando aqui novamente, dando continuidade à sequência de vídeos que eu estava fazendo. Então, esse ano vai ser meus relatos sobre 2012. Então, antes de eu passar para o vídeo aqui, já estou com uma pretensão, um resultado bem maior do que eu esperava. Já tem quase 2.000 pessoas que visualizaram os vídeos aqui. Então, muito mais gente que eu esperava já teve conhecimento aqui da situação. E acredito eu, espero eu que alguns vídeos tenham colaborado com o pessoal a tirar alguma dúvida ou a se sentir um pouco melhor. E quem puder se inscrever aí no canal, agradeço muito. Então, bora pro vídeo aí. Então, prosseguindo a história aqui, então, começando em 2012 aqui, a última coisa que tinha acontecido, eu tinha feito a primeira pulso logo depois que eu fui diagnosticado. O médico sugeriu fazer uma sequência de 2 pulsos com intervalo de 30 dias, de um mês, só para ver como é que meu corpo ia reagir, se realmente eu ia sentir uma melhora significativa para ele dar um prosseguimento com o tratamento, aliás, para ele seguir o tratamento mais assertivo. Então eu fiz a primeira pulso, como eu falei no vídeo passado, final de 2011, fiz a segunda no início, em janeiro de 2012. Então fiz a pulso lá no hospital, 3 dias consecutivos, fiquei internado lá e foi assim como a anterior, muito boa. Eu entrei no hospital ainda, como estava no início dos meus problemas, não estava extremamente ruim, mas saí do hospital bem melhor do que eu entrei, do que quando eu entrei. Apesar da a visita anterior fazia só uns 30 dias, mas mesmo assim com essa segunda melhorou mais ainda. Então beleza. Após a segunda pulso, eu fiz uma consulta com ele, acho que umas 2 ou 3 semanas depois, já devia ter entrado no mês de fevereiro. E aí sim, ele só confirmou, terminou de tirar algumas dúvidas que ele estava com relação à minha situação. E aí ele me deu 100% de certeza, ó, você tem esclerose mesmo, resultado das 2 pulsoterapias que você fez aqui, não vou me recordar tudo que ele disse conforme o que ele disse, usando as palavras deles, porque faz muito tempo. Mas ele confirmou algumas possíveis dúvidas que ele estava, se era realmente esclerose ou não. Então ele fez uma guia para eu pegar um primeiro medicamento que eu utilizei. Eu peguei ele pela farmácia de alto custo. Foi o beta interferon 1B. Foi o primeiro medicamento que eu peguei. Deixa eu dar uma olhada aqui, não me perder. Muita coisa. Tá. Eu aproveitei essa segunda consulta depois que eu descobri o que eu tinha. Então aí sim, como eu já tinha chegado em casa, tinha dado uma boa digerida no que ele falou, do que eu tinha. E aí eu dei uma pesquisada lá sobre os problemas que poderia causar, o que poderia acontecer comigo. Então assim, quando eu cheguei com ele, foi assim, duas dúvidas principais que eu tava, que eu tinha relatado, que eu tinha lido a respeito. E um dos possíveis problemas que pode vir a causar é com relação à memória. Você pode ter problemas de perda de memória ou de gravação, de armazenação dos dados na sua cabeça. O conhecimento a curto prazo, eu esqueci agora a melhor definição para isso, as palavras para isso, mas você não consegue guardar com você informações novas. Então isso me trouxe bastante receio, bastante preocupação, tanto
que uma das primeiras coisas que eu fiz ainda no primeiro semestre de 2012 foi, já que eu estava com a faculdade trancada e eu não estava com previsão de retornar à faculdade ou iniciar uma outra, porque minha filha tinha acabado de nascer, não estava com grana para fazer isso, então eu comecei a fazer inglês. E fazendo inglês, pelo menos, é uma coisa 100% nova, vai forçar um pouco a cabeça a pensar um pouco, para não deixar ela mal acostumada a não pensar em nada, só em trabalhar. Então eu resolvi fazer um curso de idioma. Então eu escolhi o inglês, que teria um proveito maior, seria mais fácil reaproveitar o conhecimento com diversas outras áreas também. E aí a outra preocupação que eu tava, e aí sim essa eu perguntei para ele como é que funcionava, do porquê disso e tudo mais. Na verdade, acho que eu poderia ter perguntado um pouco mais para ter recebido informações mais detalhadas. Mas uma dúvida que eu tava, eu acho que a grande maioria das pessoas aqui já deve ter visto séries, filmes e tudo mais, e relatos lá no filme que o pessoal tava usando maconha para tratamento da esclerose, por exemplo, assim. Então, assim, a falta de conhecimento com relação a isso. Então, assim, não, maconha medicinal, por exemplo, assim. Então, na minha cabeça, naquele momento, o bagulho se restringia a você comprar o bagulho, fumar o bagulho, ficar loucão, só que com receita médica para fazer isso. Então, essa era um dos grandes receios que eu tinha. Falei, pô, mano, será que o bagulho é necessário fazer isso mesmo? Nunca coloquei a porcaria de cigarro nenhum na minha boca. Vou ter que começar a usar droga, fumar essa porcaria, porque vai ser necessário para o meu tratamento. Isso era um puta de um medo que eu tinha. Mas aí que me passou, que não seria bem assim exatamente. O negócio de cannabis medicinal, maconha medicinal e tudo mais, não é exatamente que você vai ter a receita para você fumar um cigarro de maconha. É feito todo o medicamento lá, como eu nunca utilizei, então não sei, não vou conseguir passar uma explicação bem apropriada para isso. Mas é tipo, sei lá, um creme, alguma coisa assim para você passar no seu corpo ou algo do tipo. Não sei se tem outra forma também, já que eu nunca tive necessidade de usar um negócio desse. Mas não seria exatamente, como eu falei, você fazer um cigarro para você utilizar. Então isso de certa forma me trouxe um bom alívio. Foi bem diferente do que eu imaginava, mas ainda assim eu fiquei imaginando se eu ia chegar à situação de começar a sentir incômodo para ser necessário usar um negócio desse. Uma outra coisa que eu comecei a fazer em seguida, o médico me passou as guias lá para eu poder iniciar, foi fazer fisioterapia. Isso também, antes mesmo de eu começar a fazer o tratamento com o interferon que ele tinha solicitado, feito a receita para eu solicitar no alto custo, ele me passou diversas guias para eu fazer fisioterapia. Então foi interessante, foi mais simples assim porque eu intercalava, já que eu andava de moto ainda na época, então eu praticamente ficava na parte da manhã antes de eu começar a trabalhar. Eu ia, era dia sim, dia não, eu fazia, na verdade fazia duas vezes por semana fisioterapia, 2 vezes o inglês. Então um dia, segunda-feira era fisioterapia, terça inglês, quarta fisioterapia, quinta inglês. Então fiquei dessa forma aí um bom tempo fazendo os dois. Uma outra coisa que me aconteceu também em 2012, que aí sim foi bem interessante, mais para os outros do que para mim, mas é que ficava meio difícil eu conseguir descrever o que acontecia comigo, para falar para o pessoal, para tentar fazer eles entenderem. Na verdade o pessoal nunca duvidou muito na minha palavra, mas ficava meio complicado falar algumas coisas. Então assim, sei lá em qual mês de 2012, nós precisávamos ir até um prédio do sindicato,
Quem estava lá comigo vai se recordar dessa situação. Então a gente foi. E entre eu e mais umas, sei lá, 5, 6, 8 pessoas que a gente foi, dentre essas pessoas, tava dois coordenadores meus da época. Então a gente foi, tudo mais. E a gente foi no horário do almoço. Então a gente chegou até o prédio, fez o que precisava fazer, assinou os papéis que precisava. Na hora de retornar, a gente almoçou pelo caminho mesmo, comemos algum lanche, alguma coisa assim. E na hora de voltar para a empresa, aí foi a parte que eu falo que foi interessante o pessoal estar comigo, especialmente os meus coordenadores da época. Aí ficou mais fácil eles conseguirem visualizar a minha dificuldade e entender quando eu falava que não conseguia mais fazer algumas coisas ou fazia com dificuldade. Quando a gente desceu do ônibus para caminhar até a empresa, coisa curta, sei lá, 500 metros, um pouco mais talvez, um pouco menos talvez também, não sei, mas era um espaço pequeno. E aí a gente começou a andar junto, só que com, sei lá, 10 passos assim, eu já estava cansado, não conseguia mais fazer. Então, para cada passo deles, era um meu. E olha lá, estava muito devagar, não conseguia acompanhar eles. Eles estavam andando bem mais rápido do que eu. Eles não estavam andando rápido, eles estavam andando normal. Eu que estava andando bem devagar. Então não conseguia. E aí eles foram andando, eu fui ficando para trás assim. Aí eles perguntaram para mim se estava tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo dentro do meu normal atual. Então eu falei, só que faz o seguinte, tá todo mundo aqui, todo mundo não, mas estava quase metade do nosso time lá comigo. Vocês vão andando aí para chegar lá para não atrasar o almoço, porque senão vai ser muita gente aí até eu chegar lá, vou chegar meia hora atrasado e vai fazer falta aí essa quantidade de gente meia hora na atividade. Vai ser complicado. Aí deixa aqui, daqui a pouco eu chego lá, andando devagar e daqui a pouco eu chego. Então foi o que aconteceu. E só que aí, como eu falei, achei interessante por isso. Eles conseguiram presenciar a minha dificuldade. Quando eu falava que andava bem devagar, que andava um pouco, parava para descansar e tudo mais. Então assim, ficou mais fácil eles visualizarem que quando eu falava que estava complicado as coisas, é porque estava complicado mesmo. Eu já tinha também uma boa dificuldade para caminhar, já vinha sentindo isso, como eu já relatei nos outros vídeos, a dificuldade que eu tava já para caminhar e tudo mais. Mas aí uma outra coisa, uma nova situação que começou a me surgir, eu tava com um problema também para me manter em pé sem fazer nada. Tipo, apesar de eu conseguia só andar pouco, mas ainda andava. Mas se eu fizesse esse mesmo pouco, sei lá, vou colocar assim, se eu caminhasse por 10 minutos, ia fazer aquela distância andando bem mais devagar. Mas se eu ficasse parado, somente em pé 10 minutos, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia mais ficar em pé parado. Então quando eu ia, por exemplo, a algum lugar que tinha que pegar uma fila, um banco assim, provavelmente eu não ia, e era o que acontecia, eu não conseguia ficar em pé na fila. Apesar de eu estar, logo quando eu fui diagnosticado com a esclerose, eu poderia sim pegar a fila preferencial e tudo mais, mas eu acho que especialmente no início, ia servir só para arrumar confusão. Então eu não pegava preferencial, porque imagina, acho que vai grande uma boa parte, especialmente no início assim, deve ter passado por isso assim. Vai chegar um manezão eu, de moto, com um capacete num braço, e só porque estava com uma bengalinha, queria pegar a fila preferencial. Acho que eu ia arrumar confusão, provavelmente, em alguma das vezes que eu fosse fazer isso. Então eu preferia pegar uma fila normal e ficava lá. Quando cansava, eu colocava o capacete no chão, sentava em cima do capacete e ficava desse jeito. E provavelmente, com certeza, devia ter gente que ficava falando, o que esse cara tem problema, ficar sentado no chão em cima do capacete, algo do tipo. Mas eu preferia fazer isso do que pegar a fila preferencial
e eventualmente arrumar confusão com alguém. Uma outra coisa também que eu fazia naquele primeiro momento, a bengala que eu falei, eu andava com ela, mas não usava a todo momento. Eu andava com ela no primeiro momento também, mas para efeito psicológico dos outros. Como eu falei, eu, por exemplo, andava de moto, a bengala era aquelas de alumínio, não era de madeira, então ela conseguia ficar bem mais curta, e eu andava com ela do lado de fora da mochila e ficava à mostra. E eu fazia questão de andar com ela, mesmo eu quando ficava a pé nem sempre eu utilizava, mas era mais para se eu estivesse andando com a moto, e isso era quase, andar de moto era quase todo dia que eu andava, mas para o cara que viesse de moto atrás assim, e por acaso observasse algumas coisas ou que eu normalmente eu faria sem dificuldade nenhuma, mas tinha algumas coisas que eu já tinha receio de fazer com a moto, e aí eu ficava andando algumas coisas mais devagar, ou alguns locais que eu poderia entrar com a moto eu preferia não andar, com medo de me desequilibrar e não ter força na perna para segurar o peso da moto e cair em cima do carro de alguém. A preocupação sempre foi não cair, foi sempre cair em cima do carro de alguém, ter que gastar dinheiro arrumando o carro de alguém. Então andava com a bengala à mostra para justamente o cara vinha atrás, já percebia que o cara tava com a bengala na mochila, então o cara já associava, putz, esse cara não tá fazendo isso porque ele deve estar arrebentado, então não adianta eu ficar atrás buzinando feito um louco aqui, o cara não vai conseguir andar mais rápido ou fazer o que ele poderia fazer para que eu poderia fazer para prosseguir andando mais rápido. Vou manobrar aqui pelo lado. Então, no primeiro momento eu andava com a bengala mais para efeito psicológico dos outros. Ainda em 2012 foi o meu primeiro surto, aí já no finalzinho de 2012. Então foi praticamente foi no final mesmo, foi praticamente um ano após eu ter feito a minha primeira pulsoterapia. Então eu tive um surto em 2012 em dezembro. Eu não me recordo agora o que deve ter causado esse surto, não tenho a menor lembrança o que foi que eu tenho hoje em dia algumas desconfianças do que pode ter sido, mas faz tanto tempo que eu não tenho certeza. Então eu tive o surto, no meu caso, desde o primeiro surto até os demais que eu fui ter futuramente, foi sempre agravou a minha parte motora. Então assim, eu não conseguia fazer nada mesmo, literalmente. Não mexia as pernas, não mexia os braços, e dentro de casa assim, eu tinha que ficar deitado, sem fazer nada. E no primeiro surto, sim, ainda no primeiro, acho que uns 2 dias depois, quando eu já estava um pouquinho melhor, aí eu fui ao médico lá, com o meu irmão me levou até o médico. O médico eu já tinha mandado mensagens para ele, pediram para alguém digitar por aqui, que eu não conseguia nem digitar nada, e já tinha sido notificado o médico. E aí eu fiz a pulsoterapia lá novamente, os 3 dias internado e tudo mais. E assim como as 2 primeiras que eu fiz só para acompanhamento, já no primeiro dia que eu fiz, que eu ainda estava bastante arrebentado, já deu uma puta diferença o negócio, ficou muito, muito melhor. E aí, por consequência, os outros 2 dias também ficou show o negócio. Então, 2012 foi, acredito eu, que só isso. Então, até mais e até o próximo vídeo.